Oi gente, eu sou a Bia e hoje eu vim aqui dar algumas dicas pra você que entrou agora na faculdade ou você que vai entrar e até você mesmo que tá na faculdade e talvez possa aproveitar algumas delas. Então, vamos lá. Assim, quando a gente tá no terceiro ano, né, ou no cursinho, enfim, os professores sempre colocam pressão, assim, na gente, né, dizendo, na faculdade vocês vão fazer assim, na faculdade é totalmente diferente. E eu quero dizer aqui pra vocês que, assim, é uma coisa que, sim, vai mexer com alguns neurônios seus. É um pouco diferente, sim, mas não deixa de ser um pouco parecido com a escola. Não se desesperem, tá? Não é uma coisa de 7 cabeças, mas com certeza alguns momentos vocês vão ficar meio alterados, vão ficar muito sobrecarregados, mas é normal. Bom, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é sobre o material. Na faculdade, os professores geralmente mandam os conteúdos, os textos pra gente ler antes da aula, né? Daí, gente, leia um texto que eu passei lá no e-mail. Você tem que ler, tá? Eu sugiro a vocês a lerem o texto, porque, enfim, pra não ficar boiando na matéria e, de certa forma, ajudar na aula. E assim, uma coisa que me ajudou bastante, principalmente no meu curso, né, que eu tive matéria de filosofia, introdução à filosofia e português instrumental, que foi basicamente o que eu tinha estudado no ano anterior, né? Então, assim, eu já tinha os livros, eu já tinha as apostilas, e eu usei bastante a apostila de filosofia do ano anterior e também de português. Em relação às provas, as provas dessas matérias foram muito parecidas com o Enem, principalmente português, porque era muita interpretação de texto e tal. Então, assim, se você for fazer algum curso de humanas, provavelmente você vai estudar português instrumental, então essa já é a dica, que é muito parecido com o vestibular. Outra coisa também, no vestibular a gente estuda mais a prova objetiva, que é ler a questão, marcar e já tem uns itens lá e você só tem que interpretar e ler aquilo. Mas nas provas da faculdade a gente tem sim as questões objetivas, mas algumas são subjetivas. E o professor quer te testar, quer testar a tua escrita, o teu raciocínio ali naquelas questões. Então, assim, elas têm que ser bem elaboradas, mas não uma coisa tão elaborada. E as questões objetivas, algumas são difíceis, principalmente a questão do porquê, estilo ENAD, né? Não sei se na faculdade, todas as faculdades usam esse modelo, mas são questões bem complicadinhas. E uma coisa em relação a os professores. Cada professor passa a prova de acordo com o que ele quer, né? Tipo assim, você tem que conhecer como o professor elabora as questões dele. Um professor e ele dá 2 matérias, por exemplo. Saiba como é que ele passa essas questões e vai vendo também como ele vai passar nas outras matérias, porque geralmente eles têm um modelo, né? Tipo, esse professor ele gosta mais de questões subjetivas, então ele cobra muitas questões subjetivas na prova dele. Esse professor aqui, ele gosta mais de questões objetivas, enfim. Aí vocês vão vendo qual é o método e o modelo das provas de cada professor. Vocês podem falar com eles, podem perguntar a eles como é que vai ser a prova e, enfim, os professores da faculdade, eles são bem legais. A não ser que você tenha algum problema, né, com o professor, aí eu sugiro que você não tenha, porque se tiver, meu filho, adeus, é a marcação pro resto da sua vida. Trabalhos. Geralmente os professores passam trabalhos, né, que pelo menos no meu terceiro ano eu não fazia trabalho, não fazia slide. E eu tava super, assim, esquecida de como era esse processo, né? Então, assim, foi bem difícil, assim, sabe? Vamos fazer um slide, vamos fazer um trabalho, vamos apresentar um trabalho. Eu só estudava, só fazia questão e só fazia redação, aí foi bem estranho. O trabalho é tranquilo, agora a equipe é um negócio complicado, porque, assim, se você não tiver a sorte de encontrar uma equipe que vai, assim, te ajudar, né? Enfim, uma equipe que trabalha em conjunto,
É muito difícil porque geralmente tem gente que escora em você, pra você, faz aí o slide, faz aí as coisas, depois me diz o que é que eu vou falar. É desse jeito, tá? Então, assim, muita paciência, porque vai dar certo. A organização. A gente sabe que é muito importante a gente se organizar, principalmente na faculdade, porque às vezes tem um papel aqui jogado, tem uma matéria e outra, e tem não sei o que, enfim. Em relação à organização dos materiais, eu sugiro a vocês, uma coisa que eu faço, é colocar em pastas. Eu tenho uma pasta física, e eu também tenho pastas no computador, né? Cada matéria tem uma pasta e eu coloco todos os textos que os professores mandaram, todos os slides, todas as coisas que eu vou utilizar para estudar aquela matéria. Então isso ajuda muito, tanto na hora de você estudar, como futuramente, né? Porque provavelmente você vai precisar mais na frente desses materiais. Então é muito interessante que vocês tenham no computador mesmo, sabe? Aqui no físico eu tenho para me ajudar no dia a dia mesmo. Então aqui eu separo pela inicial, não dá pra ver. Eu separo pela inicial da matéria. E em post-its, eu coloco post-its e colo. Não tá focando. Vale, gente, deu certo. Olha só que blogueira, né? Assim, mostrando os materiais, as pastas. É isso a nossa vida, entendeu? Vamos mostrar a realidade. Então, assim, coloco nessas pastas e coloco todos os textos que os professores mandam impressos. E é aí que tá aquele dilema de o estudante da faculdade gastar um horror em xerox. Porque se você é uma pessoa como eu, porque eu gosto de marcar, entendeu? Eu gosto de riscar, eu gosto de ver, eu gosto de estar ali com um negócio na minha frente. Então, assim, você provavelmente vai gastar bastante com xerox, porque vai ter toda a aula vai ter um texto. Toda a aula tem um texto. É um saco. Se você não gosta de imprimir texto, não gosta de... prefere pelo computador, enfim, às vezes é o jeito, né? Porque às vezes tem livros muito grandes, muito extensos, e não vale a pena você imprimir o livro inteiro. Uma dica muito importante. Se o professor te manda um livro enorme e ele te passa, leia um capítulo 1 e 2. Você imprima apenas o capítulo 1 e 2. Se você tiver interesse de ler o livro inteiro, lê lá no computador, ou então se você quiser gastar com xerox, enfim, mas o professor só vai passar aquilo que ele mandou ler. Mais uma dica aí muito importante para você economizar, olha só que maravilhoso. Outra coisa muito importante também em relação à organização, todo professor vai ter as datas das aulas, o conteúdo programático de cada aula e o material que eles vão utilizar em cada aula. Então, assim, cobrem esses professores para eles mandarem esse manual para vocês, porque ele é muito importante, tá? Porque lá ele vai ter o conteúdo de cada disciplina, né? As datas de cada disciplina, de cada conteúdo e a data das provas e dos trabalhos. Então, assim, é muito importante que vocês já tenham tudo isso programado, sabe? Essa lista, assim, de coisas, de datas e de trabalho, porque às vezes você tá lá, né, aí, tipo assim, próxima semana já é a prova e tu nem sabe. Aí a pessoa, gente, tem prova essa semana? E também pra vocês terem um controle das matérias e dos conteúdos que vocês estão estudando. Então vai marcando, sabe, as aulas que você já estudou, as aulas que você ainda vai estudar, enfim. Coloca tudo em dia, não deixa acumular matéria, não deixa acumular essas coisas e não deixa pra estudar tudo em cima da prova, porque, enfim, essa dica vale pra todo mundo, não só pra quem tá na faculdade, né? Uma dica muito importante que eu tenho pra dar é: participem de atividades complementares, de grupos de estudo, de grupos de extensão, de monitoria. Inclusive, eu estou participando de monitoria e de grupo de estudo. Eu tô ficando louca, talvez, mas assim, é uma coisa que você, se você organizar, dá tempo e dá espaço pra tudo. Pra estudar pras provas, pra estudar pros trabalhos, pra fazer o trabalho, pra ir pro grupo de estudo e pra monitoria. Participem de seminários, de congresso, de simpósio. Na faculdade tem muito evento, assim, então participem, tentem participar de todos eles, porque, assim, é uma coisa que vai contar tanto pra tua
pro teu conhecimento, como também pro teu currículo, né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de viajar para outros lugares, enfim, porque tem uma palestra que você gosta, um tema, uma coisa que você se interessa e você quer trabalhar nisso, eu te aconselho a participar e aí atrás mesmo, sabe? E assim, na faculdade é muito a gente e só, entendeu? Tipo, tem uns professores lá pra te ajudarem se você for atrás, né, perguntar. Então, assim, sempre vão atrás, sempre vão perguntar, sempre perguntem aos professores se tem algum evento, se tem alguma oportunidade, enfim, façam amizades com os professores e saibam, assim, correr atrás das oportunidades, porque se você fica só esperando, só ali sentado, o professor vai falar, o professor vai me dizer o que é que eu tenho que fazer, não esperem só por isso. É isso, né? Mais na frente eu talvez possa trazer algumas dicas a mais sobre essas organizações de materiais. Então, se você quiser, você fala aí pra mim, ou então, enfim, me deem sugestões também pra coisas que vocês acharam interessantes que eu tenha falado aqui, pra eu aprofundar mais na frente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou estar sempre trazendo mais dicas e mais experiências, aprendizados, né, pra compartilhar com vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e tchauzinho!